Vamos lá, pessoal. E então, o Lapierre-Gautier nos fornece pesquisas e estatísticas ligadas aos estereótipos, pensamentos de padrão determinado ao movimento simbólico, que significa sintomas. Afirmam os autores que chegamos assim a uma esterilização, um julgamento prematuro. Ou seja, a esterilização é tipo assim, algo nojo, nojento, muitas vezes. Essa esterilização, esse estereótipo colocam algo prematuro de todo o desejo e afirmação de toda a criatividade. Então, toda essa maneira estereótipa de ensino, seja ele psicomotor, seja cognitivo, acaba impedindo de forma significativa o desenvolvimento natural e espontâneo do ser humano, que vai olhando as questões da sua classe social e o higienismo, colocamos aqui campo de esterilização, que vem esterilizar qualquer coisa, mas muitas vezes outra pessoa, ao seu ver, o ser mundo no mundo, o ser pensante, o ser sentimental, o ser cultural, ou seja, coloca o ser e as suas crises, coloca medidas questionáveis e venha colocar esse ciclo orgânico na realidade a responder, seja o comprometimento da ação pedagógica insuficiente que acaba levando a criança à repetência. Eu uso o termo repetência no exercício físico, que a repetência ficou um tipo de trauma. Então, ao desestímulo à evasão escolar e finalmente a marginalização social, que também relacionam ao contexto e o ciclo curricular da educação física. A marginalização, quem vai dar um centro de apoio ou possa melhorar ou piorar, ou possa haver uma intervenção para separar brigas entre esses papéis sociais, possam haver o quê? Divergências. Muitas vezes também ocorrem em várias outras disciplinas, que, ou seja, filhinho de pai, ou seja, então o pai é melhor, a mãe, então vai ter essas questões entre esses papéis sociais ligados também à educação física, que é muito difícil, porque também a educação física também ela é muito marginalizada em questões de salário, dinheiro, outras questões. Hoje não podemos reclamar muito em aulas mistas, ok? Então é proporcional ao desenvolvimento potencialista psíquica, né? Que é incorporar a criança através de uma educação psicomotora, a base do desenvolvimento, a criatividade. Este eu vou orientar, é lógico. Este eu vou ter o controle com ele, é lógico. Este eu vou ter o plano que eu quero com ele, é lógico. Por quê? Isso aí, infelizmente, tem uma base, uma estrutura, uma família boa, e vai praticamente dar aula a hora que ele quiser, por causa de quê? Eu que orientei, tenho a minha assiduidade, o meu gesto motor, a minha verbalização, a minha autociência. Eu já ouvi bastante de professores docentes, que eu vi esses doutorizados falar isso, mano. E é verdade que aconteceu comigo. Então são fatores, não vou reclamar. Então há uma plasticidade intelectualista, né? Essa reeducação psicomotora. Eu não gosto de estar muito Lapierre-Gautier, porque eu desenvolvo, eu tive que mudar algumas coisas, falando sobre esse assunto. É lógico que quando eu coloco o autor, a própria pessoa que vai examinar e reexaminar essa maneira dócil, essa doxologia relacionada a reanimar, reexaminar, constitui pré-requisitos de aprendizado psicomotor e essa complexidade. Então assim eles pensam, Lapierre e o Gautier, né? O Gautier é interessante que é Alexandre Gautier, Alexandre, não o irmão do Fedor não, tá? Embora eles são franceses, os Fedor e o Alexandre, né? Russo, os coloca a destacarem a atividade motora espontânea, é vivida no presente, num presente que evolui a modificar sem cessar, colocando em questão o passado
e preparando o futuro que é ele próprio. A evolução constante através de uma sequência de presentes. Ou seja, sobretudo, essa atividade é a base da criatividade, na busca de constante, onde nada jamais é fixo. Fixo, tem a ótica fixa aí que comprou um óculos, tinge o óculos, mudei agora. Ótica fixa, porque você vai fixando, mas em questões determinantes do tempo entendido onde você está, vai haver uma instabilidade, e essa estabilidade vai haver um aprendizado. Este aprendizado vai haver um desenvolvimento. Mesmo pelos campos presentes que você esteja, o ciclo orgânico, tipo de deficiência, os níveis graves que possam ocorrer. Eu já tive a experiência de ver os campos perceptivos, o movimento que fazer, e tiver um especialista nessa região cíclica, ópera, vai haver uma felicidade entre formas a desejar. Que a mãe, como o pai, coloca já uma maneira de aplausos, porque um ciclo de movimento que relacionam as regiões do cérebro, lombo frontal, lombo parietal, lombo occipital, então nos coloca fatores importantes que venham ser uma maneira para diagnosticar e para também, ou seja, desfrutar necessidades. Ok? Então há fatores a dizer entre esses diálogos e entre esses fatores importantes em nossa vida cotidiana, na rua, e as maneiras de confusões que ocorrem diariamente. E temos que ter o equilíbrio diante do próprio conhecimento e essa visão de grandes teóricos da educação. Paulo Freire, né? Rogers, e a tendência. Onde a tendência é uma moda, é um modelo. Onde é um modelo, como eu citei aquele autor, do Gaian, Fausto Gaian, né? William, só colocar o William ali, o S, o K, e o A, e o H, e o I, o A, o N no final, 1911, vai lembrar de vários autores ali ligados à teoria comportamental. O Ivan Pavlov, né? P-A-F, Pavlov. Legal o currículo deles. Todos os autores, o currículo deles. O Rogers, no final ali, desse livro, ligado à teoria e aprendizado, o Rogers, que é um dos pioneiros ali. Parece que ele é o pior, mas também é em destaque, né? Em questões de nomenclatura. Coloca uma estética romântica na sua grade curricular, mas você vê ali, são maneiras de operações especiais. A maneira que eles colocam no livro ali, ó, é a maneira ópera, coloca operante, né? Porque também na questão de exército, questão de reabilitação, forças armadas, coloca destaque também a Julian Guerra, também que nos coloca habilidades corporais, situacionais, receptivas, recíprocas, ligadas à coordenação simultânea, consecutiva, que vai haver um tipo de habilidade. Se a habilidade ela está relacionada, a habilidade motora está relacionada ao quê? Ao chute, o arremesso, o passe, o soco, a defesa e ataque. Essa habilidade motora, habilidade corporal, há uma avaliação que vem a julgar. E esse tipo de avaliação que vem a julgar, nós falamos sobre consciência. E essa consciência relaciona fatores que vamos colocar sobre esse fator entre a transição ingênua e essa transição crítica. E essa transição ingênua que ocorre entre o sujeito e o ambiente, aí que vai vir uma consciência ingênua ou uma consciência crítica. Embora essa fase de transição ligada ao treinamento, que é um descanso ativo, também vai haver também uma fase de reflexão e ação e reflexão, que ele vai entender o tempo todo ele treinando e perder um pênalti, mas ele fez diferença em decorrer dos campos cotidianos. Ok? Então, ou seja, essa maneira que nos coloca intransitiva, ela vai colocar um fato importante que vai ser intraocorrente, ou seja, intradecorrente, que vai ser simultâneo e que vem ultrapassar ou não restringir a fatos de pesquisas, ou seja, que essa cauda
apareça, mas vamos pesquisar a cada dia.